É isso que o Senhor está levantando, homens e mulheres que constroem histórias. Porque através dessas histórias serão construídas outras histórias. Através daquilo que você vive com Jesus, você vai liberar na vida de outras pessoas aquilo que você viveu com Jesus. Não tem como a gente falar de algo que a gente não vive. Nós só falamos daquilo que nós vivemos com Ele. A unção só é liberada por conta dos processos que nós passamos por Ele. Então, se você quer construir histórias com Jesus, não desista. Continue gerando o teu milagre. Continue construindo. Continue em movimento. Continue se levantando. Continue em oração. Continue em perseverança. Ainda que você não veja o cenário, mas continue. Porque você não é direcionada pelo cenário. Você é direcionada pela palavra de Deus que está sobre você. Não somos direcionadas pelo diagnóstico médico. Nós somos direcionadas pela palavra de Deus. Não somos direcionadas pela falta das coisas na nossa vida. Nós somos direcionados pela palavra de Deus. Você não é direcionado pelo que os outros falam a teu respeito. Você é direcionada pelo que a palavra diz sobre você. Você crê nisso? Vamos ler, Lucas 8:43 vai dizer assim: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, quantos anos? Quantos anos? E gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla das suas vestes, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele. Declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E vou repetir de novo. O Senhor está dizendo: e tem bom ânimo, filha, e tem bom ânimo, filho, a tua fé te salvou, vai em paz. Eu amo muito essa história, porque ela me mostra uma mulher muito forte e corajosa, independente das debilidades que ela estava vivendo. A Bíblia vai dizer que ela estava enferma há 12 anos da vida dela, com um fluxo de sangue que não parava de jeito nenhum. Aqui, nós que somos mulheres, já podemos compreender que às vezes 5, 6 dias, tem mulheres que vai parar no hospital, tem mulheres que tem muita enxaqueca. Agora você imagina 12 anos, uma mulher sangrando desse jeito. E aí, fazendo alguns estudos, a Bíblia vai dizer que ela era vista como uma mulher imunda. Ou seja, ela não poderia ficar no meio das pessoas. A Bíblia não vai relatar se ela era casada, se ela tinha filho, não. Ou seja, pela história eu já imagino, ela era há 12 anos enferma. E a história vai dizer que ela era vista como uma mulher imunda, ou seja, ela não poderia ficar no meio das pessoas, era uma mulher sozinha, rejeitada pelas pessoas. Muitos ali não conheciam talvez a história daquela mulher, mas existia um Deus todo-poderoso que sabia quem era aquela mulher. E a Bíblia vai dizer que ela buscou os médicos, ela buscou ajuda. Ela gastou tudo que ela tinha e que ela não tinha, porque ela não ficou parada. Ela se movimentou em direção à cura dela. Aqui eu já quero frisar um ponto. Às vezes nós recebemos algo
um diagnóstico ou alguma situação, algum problema, e a nossa tendência é paralisar. A nossa tendência é desanimar. A nossa tendência é questionar, como já foi falado aqui. A nossa tendência é ficar chorando, reclamando, murmurando. E essa mulher me ensina o quanto é importante estar em movimento, porque a Bíblia vai dizer que ela não desistiu de encontrar a cura independente do que ela estava vivendo. Ela era sozinha. Ela tinha gastado tudo o que ela tinha e o que ela não tinha. Se a gente parar pela lógica humana, ela tinha todos os motivos para dizer, não tem mais jeito. Já gastei tudo que eu tinha. Eu não tenho de onde tirar mais recurso. Eu não tenho alguém para chamar. Eu não tenho alguém para me ajudar. Ela poderia simplesmente ter aceitado isso. Mas ela era uma mulher imparável. Ela era uma mulher indesistível. Sabe o que é isso? Uma mulher indesistível é uma mulher que não desiste independente daquilo que está vivendo. E a Bíblia vai dizer que ela buscou ajuda de médico, gastou tudo que tinha e tudo que não tinha. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. E ela simplesmente ainda uma esperança. Se a gente parar para analisar humanamente, quantas frustrações ela não teve? Porque eu imagino ela indo no médico uma vez, agora vai. Nada. Aí ela vai no outro médico, algum especialista. Nada. E ela vai sempre com uma esperança, agora vai dar certo, agora eu vou conseguir. E aí ela chega lá e nada. Sabe a história dessa mulher? Ela não carregava apenas uma enfermidade física no corpo dela. Ela carregava uma enfermidade emocional na alma dela. Sabe por quê? Quantas frustrações ela carregou. Quantos nãos ela ouviu durante a caminhada dela. Quantas vezes ela viu uma esperança, chegava lá, não dava certo. Você já criou expectativa por algo na sua vida? E aí você chegou lá, não deu certo. A gente fica frustrada. Você já criou expectativa num trabalho de emprego? Eu lembro uma vez que eu recebi uma proposta para trabalhar na Unimed. Um hospital tudo limpinho. Para quem não sabe, eu sou psicóloga aí. E eu falei, meu Deus, um salário muito bom. E eu entrei naquele lugar, era novinho. E eu falei, meu Deus, é aqui, vai dar tudo certo. Na minha cabeça já dava tudo certo. Ou seja, a minha expectativa estava naquele lugar. Aqui que eu vou crescer, aqui que eu vou fazer meu nome, aqui que eu vou fazer os meus clientes, é aqui. Meu Deus, e eu já estava chegando lá. Foi aí que eu desisti de ser psicóloga. Falei, não quero mais. Frustração. Porque eu criei uma expectativa. Não orei perguntando ao Senhor, talvez se era ali o meu lugar, se não era. Mas eu queria por causa do financeiro, era bom para mim. E chegando lá, o cara falou, não é você. Falei, pois eu não quero mais trabalhar como psicólogo. Por quê? Eu carreguei frustração. E muitas vezes nós carregamos muitas frustrações, muitos nãos. E essa mulher, ela carregava não só fisicamente, mas emocionalmente. Imagina, sozinha, rejeitada pelas pessoas, era vista como uma mulher imunda. Ou seja, ninguém podia ficar perto dela. Ela não tinha relacionamento social. Ela não tinha. Ela tinha 1001 motivos para falar, vou morrer aqui sozinha. Os médicos não podem me ajudar. Eu não tenho ninguém, vou ficar sozinha. Mas eu vejo que essa mulher me ensina algo. Ela não ficou no vitimismo. Porque muitas vezes nós ficamos no vitimismo. Refém do cenário da nossa vida. Refém do que falam ao nosso respeito. Refém dos diagnósticos médicos. Refém da nossa vida financeira. Refém de muitas e muitas coisas. Imagina 12 anos. Mas ela ouviu falar de Jesus. E uma esperança se acendeu no coração daquela mulher. E eu acho ela muito ousada.
Porque ela simplesmente falou, eu vou até ele. Mas o que eu disse? Que ela era rejeitada pelas pessoas. Ela era vista como imunda. Como que ela ia enfrentar uma multidão todinha para alcançar o mestre? E tem algo que o Senhor me ensina nessa história, que todas as vezes que eu ouço falar dela, eu vejo o Senhor falando para mim, Camila, enfrenta a sua multidão. Sabe o que o Senhor está falando aqui? Enfrenta a sua multidão. Qual é? A multidão daquela mulher era vergonha, talvez, de entrar no meio do povo toda sangrando. A multidão daquela mulher talvez era o medo de passar uma frustração mais uma vez, de receber um não mais uma vez. A frustração daquela mulher era solidão, era rejeição, ela era sozinha. A frustração daquela mulher, ela não tinha mais recursos financeiros. Qual é o nome da sua multidão? Qual é o nome daquilo que tem impedido você de se achegar até Jesus? Qual é o nome deste problema que tem impedido você de tocar nas vestes de Jesus? E essa mulher me ensina que, independente do que ela estava vivendo, ela se levantou e caminhou em direção a Ele. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite? Filha, filho, não importa, se levanta e caminha até mim, e caminhe até a mim, e caminhe de acordo com a minha palavra, porque aquilo que você precisa eu vou te dar. Eu acredito que aquela mulher, conjecturando, ela parava no cenário da vida dela, olhava para um lado, olhava para o outro, e falava assim, será que eu tento mais uma vez? Será que eu vou mais uma vez? Mas também eu acredito que ela falava assim, eu não tenho nada para perder. O não eu já tenho, agora eu vou atrás do sim. E ela se levantou naquele cenário. E ela entrou no meio daquela multidão. Talvez com pouca força. Talvez de cabeça baixa. Talvez com vergonha. Talvez entristecida, mas ela entrou no meio daquela multidão. E é isso que o Senhor está falando para você nessa noite. Entre no meio dessa multidão. Porque a gente não se cura daquilo que a gente não enfrenta. A gente não resolve aquilo que a gente não enfrenta. Se é preciso se levantar e enfrentar, vai, enfrenta a sua multidão. E foi isso que ela fez. Ela entrou no meio daquela multidão. Por quanto tempo? Não sei. Se ela andou rápido, se ela andou devagar, a Bíblia não vai relatar se olharam para ela, se não olharam para ela. Mas conjecturando, talvez as pessoas olhavam para ela e falavam assim, o que essa daqui está fazendo aqui? Quem ela pensa que ela é para andar no meio do povo? Quem ela pensa que ela é para estar aqui no meio das pessoas? Ela não pode estar aqui. Talvez ela andava e escutava as pessoas falando ao respeito dela, mas ainda assim ela continuava caminhando, ainda assim ela continuava indo ao mestre. Sabe o que o Senhor está dizendo? Continue caminhando, independente do que falam, independente do que digam, independente. Lembra quando eu disse que nós estamos à frente de uma grande obra? Neemias estava à frente de uma grande obra. E quando ele se levantou para reconstruir Jerusalém, se levantaram os inimigos. Porque é isso que Satanás vai fazer. Quando você se levanta no meio do cenário destruído para fazer a diferença, é como se você estivesse falando assim, Satanás, aqui você não tem autoridade, porque eu com Deus é igual uma multidão. Se eu me levanto, Senhor, eu estou diante de uma palavra, algo vai acontecer nesse lugar. Quem era Neemias? Apenas um copeiro do rei. Neemias não era arquiteto, Neemias não era engenheiro. Ele era apenas um copeiro do rei, mas ele tinha autorização do rei para ir até Jerusalém. Sabe o que o Senhor está dizendo para você? Você tem autorização para reconstruir aquilo que precisa ser reconstruído. Às vezes nós olhamos e falamos assim, mas eu não sei falar.
Eu não sei falar, eu não sei louvar. Neemias também não sabia, mas ele estava debaixo de uma palavra. Neemias também não sabia, mas ele estava debaixo de uma palavra. Não era sobre ele, era quem guiava ele. É isso que nós precisamos compreender. Não é sobre um diagnóstico médico, é sobre aquele que está sobre nós. Não é sobre falácias, é sobre o que ele diz sobre nós. Por isso eu digo, você está à frente de uma grande obra. Deus sabe, Satanás sabe, que quando você se levantar, através de você, pessoas serão levantadas. Eu aprendi uma coisa. Nós seremos construtores na vida de muitas mulheres. Mas antes, Ele vai ter que nos reconstruir. E esses processos fazem parte dessa reconstrução. Porque aí você vai se levantar e falar, eu sei o caminho que você deve andar. Porque eu vivi isso com Jesus. Você vai ter autoridade naquilo que você vai fazer, naquilo que você vai falar. A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia não vai relatar sobre a história dela depois disso. Mas eu creio que ela construiu uma história que até hoje é lembrada. A história, a ousadia, a coragem dessa mulher é lembrada até hoje. E a Bíblia vai dizer que ela se enfiou no meio de uma multidão. E ela conseguiu tocar nas vestes de Jesus. E Jesus disse, alguém me tocou. Agora olha que fantástico. No meio de uma multidão toda, que apertava Jesus, que talvez gritava por Jesus, ele simplesmente parou para olhar para aquela mulher. Enferma, sozinha, que não tinha nada para oferecer. Não tem como não sair coisa boa de Jesus. Não tem como as coisas não mudarem quando nós tocamos nas vestes de Jesus. Não tem como coisas não acontecer quando nós nos aproximamos de Jesus. É isso que essa mulher me ensina. Quanto mais a gente se aproxima dele, mais dele nós carregamos dentro de nós. E a Bíblia vai falar, alguém me tocou. E os discípulos, uma multidão te aperta e o Senhor diz, alguém me tocou? Ele sim. Porque de mim saiu virtude. Saiu algo diferente dele pelo toque daquela mulher. Você já ouviu aquela frase que tocou uma mulher, não foi uma mulher curada, mas foi uma mulher sangrando? É exatamente isso. E sabe o que quer dizer sangrando? Problemas, dificuldades, independente do que ela estava vivendo, ainda assim ela queria tocar em Jesus. Não importava o que ela estava vivendo, o diagnóstico, nada. Ela ainda queria estar perto de Jesus. Ela ainda estava em movimento, ela não estava parada. Sabe o que o Senhor está dizendo? Se aproxime de Jesus, se achegue a Jesus, enfrente a sua multidão e toque nas vestes de Jesus. E é tão lindo que Jesus, ele sempre quebra esses protocolos. Talvez aquela multidão olhava e falava assim, não, como que o Senhor tocou nela? Porque ela era vista como impura. Mas ela foi inundada pela presença de Deus. E não é, Jesus foi inundada pela doença dela. E é isso que o Senhor quer. A mulher samaritana, todas conhecem a história dela. Uma mulher escandalizada. Uma mulher com muito passado, com muitos homens. Mas o Senhor marcou um encontro ali ao meio-dia. Ela ia buscar água naquele poço, naquele horário, porque ela sabia que não teria mais ninguém lá. Porque ela tinha vergonha da história em que ela vivia. Mas quando ela
se aproximou de Jesus, ela mudou a história da vida dela. E a partir daquele momento ela saiu pregando para todas as pessoas. Porque é isso que o Senhor quer que nós façamos. As nossas experiências serão testemunho para outras pessoas. Aquilo que nós vivemos no secreto está gerando um azeite, está gerando unção que será liberada na vida de outras pessoas. Mas só vive isso quem permanece fiel até o fim. Essa mulher, ela estava há 12 anos. Eu não sei há quanto tempo você está carregando algo dentro de você. Eu não sei há quanto tempo você está carregando um problema, uma situação que você tem buscado. Mas eu estou aqui para dizer algo para você: continue em movimento. Porque o que salvou, o que fez aquela mulher receber a cura dela, foi o toque de Jesus. Mas porque ela não desistiu de caminhar até Jesus. Ou seja, ela precisou se levantar e agir. Ela precisou se levantar e posicionar em direção a Jesus. Você tem se levantado e se posicionado em direção a Jesus? É por isso que eu disse que a mulher do fluxo de sangue, ela nos ensina que aquilo que parece ser o fim é apenas o começo do que Deus vai fazer. Talvez por muito tempo ela disse: é o fim, eu vou morrer assim, eu vou ficar assim. Talvez por muito tempo você tenha imaginado que a sua vida não vai mudar, que você não vai viver uma nova história, que não vai dar nada, que seu marido vai continuar do mesmo jeito, que os seus filhos vão continuar do mesmo jeito. Mas eu estou aqui para dizer algo para você: aquilo que parece ser o fim será apenas o começo daquilo que Deus vai fazer. Era para ter sido o fim de Moisés quando ele foi colocado naquele rio. Mas foi apenas o começo do que Deus ia fazer na vida dele. Era para ser o fim da filha de Jairo. Ela já estava de cima de uma cama. Mas foi apenas o começo daquilo que Deus fez na vida dela. Quando ele chegou, ele disse: Talita cumi, levanta. Tem vida aí. Sabe o que o Senhor está dizendo? Filha, filho, levanta. Tem vida ainda aí. Tem muita história para ser construída aí. As mulheres que constroem histórias, elas se levantam no meio do cenário. Elas se levantam no meio da multidão e faz a diferença. Era para ser o fim da mulher samaritana, porque talvez muitas vezes as pessoas olhavam para ela: essa daí não tem mais jeito, essa daí não vai dar nada. Eu já ouvi isso, essa daí não vai virar nada. E para a glória de Deus, eu estou aqui honrando e glorificando o nome do Senhor, porque eu tenho histórias para contar com Ele. Quantas coisas você ouviu ao teu respeito? Ei, desiste, esquece, não vai dar certo. A Bíblia vai falar sobre Maria e Marta. Quando Lázaro ficou doente, ela mandou uma mensagem para Jesus: aquele a quem tu amas está doente. Eu vejo ela bem ousada, porque ela fala assim: aquele a quem você ama está doente. Tipo assim, ela já falou: bom, eu já falo assim, porque se Jesus ama o meu irmão, ele vai resolver o problema e agora. Jesus foi na hora? Não. E a Bíblia é muito clara quando diz: aquele a quem tu amas. Ele amava Lázaro, Marta e Maria, mas ainda assim ele não atendeu o pedido dela na mesma hora. Sabe o que o Senhor está dizendo? As suas orações estão chegando ao meu ouvido. A sua angústia está chegando ao meu ouvido. O teu clamor está chegando ao meu ouvido. As suas aflições estão chegando ao meu ouvido. Mas na hora certa eu me levanto em teu favor. E a história ainda vai dizer que Jesus chegou 2 dias depois. E Lázaro já estava morto. O que parecia ser o fim era apenas o começo do que Deus ia fazer naquele lugar. Lázaro já estava morto. E Marta, eufórica: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido.
E Maria em silêncio. Às vezes nós agimos como Marta. O Senhor não está vendo? O Senhor não tem dó de mim? O Senhor não está vendo a história de vida que eu estou vivendo? O Senhor não está vendo o que estão falando? O Senhor não está vendo o que estão dizendo? O Senhor não está vendo as humilhações? Mas o que Deus falou para Marta? Se creres, verás a glória de Deus. Sabe o que o Senhor queria? Confia, Marta. Creia, Marta. Não é o fim, Marta. Só que Marta foi direcionada pelo cenário. Porque a morte, ela é o último suspiro. A morte parece que acabou, mas para Deus é apenas o início do que Ele vai fazer. E Marta diz para Jesus, mas se o Senhor estivesse aqui, e eu já vejo a ousadia dela de falar, mas se o Senhor tivesse me ouvido, se o Senhor tivesse recebido a minha mensagem, se o Senhor tivesse vindo no dia que eu falei, Ele não tinha morrido. E muitas vezes nós somos assim. Deus, eu quero que o Senhor faça agora. Eu quero que o Senhor resolva agora. E sabe por que o Senhor não está mudando a situação da tua vida? Porque antes Ele quer mudar você. Porque Ele pode fazer acontecer agora, se Ele quiser. Mas antes, Ele quer mudar você. Antes Ele quer te fazer crer sem ver. Antes, Ele quer que você caminhe por fé. A Bíblia já fala em Hebreus. Nós não caminhamos por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos. Se nós cremos na palavra de Deus, nós caminhamos por ela. Mas o problema é que nós profetizamos com a nossa boca e duvidamos de novo com a mesma boca. Nós profetizamos vida com uma boca e depois profetizamos morte com a mesma boca. É por isso que ele fala, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Porque Deus já sabia o que ia acontecer. Ei, deixa eu falar algo para você. Muitas vezes nós não saberemos o que vai acontecer. E a nossa única direção é confiar na palavra dele. Marta não imaginava o que ia acontecer. Contanto que a palavra do Senhor diz, mas ele já cheira mal quando ele diz, retire a pedra. Retire a pedra. E a incredulidade dela. Mas ele já cheira mal. Fazem 4 dias. O que parecia ser o fim. Era apenas o começo daquilo que Deus vai fazer. Há quanto tempo que você está assim? Há quanto tempo que você está caminhando assim, sem esperança? Há quanto tempo você está caminhando achando que nada está acontecendo? Há quanto tempo você está caminhando querendo desistir? Há quanto tempo você está caminhando se sentindo sozinho? E o Senhor me trouxe aqui para te dizer, filha, filho, se creres verás a glória de Deus. Se creres verás a glória de Deus. Se creres aquilo que estava morto vai ter vida. Se creres aquilo que estava sepultado vai ter vida. Se creres aquele projeto que está engavetado vai se concretizar. Se creres, se continuar em oração, aquele marido vai me adorar na presença. Se creres e continuar, o teu filho estará na minha presença. Mas é se creres. Você tem que se movimentar crendo. Eu falo que andar com Jesus é como andar sobre as águas. É um desafio. Mas se você está debaixo de uma palavra, Ele te guarda, Ele te livra, Ele te direciona, Ele te sustenta. A Bíblia vai dizer, se passares pelas águas, não te afogarás. Se passares pelo fogo, não te queimarás. Se creres, verás a glória de Deus. E o Senhor disse, remove a pedra. Senhor, já cheira mal, remove a pedra. Às vezes nós somos assim com Jesus. O Senhor está falando, tira a pedra, filha, e você não vai dar certo. O Senhor está falando, tira a pedra, filha. Ah, Deus, já faz muito tempo. O Senhor está falando, tira a pedra, filha. Ah, mas não dá jeito. E o Senhor está dizendo, tira a pedra agora, em nome de Jesus.
E o Senhor diz: Lázaro, sai para fora. E ele saiu. Se creres, verás a glória de Deus. Se você crer, você verá o milagre acontecer. Se você continuar em movimento, você verá a transformação acontecer. Se você continuar, você verá a cura acontecer. Porque foi o que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Nós estamos à frente de uma grande obra. E nós não podemos parar. Sambalat e Tobias não pode nos parar. Jezabel não pode nos parar. Satanás não pode nos parar. As ofensas não podem nos parar. A enfermidade não pode nos parar. A depressão não pode nos parar. A ansiedade não pode nos parar. O financeiro não pode nos parar. Porque a palavra do Senhor diz: se creres, verás a glória de Deus. Se coloque de pé nessa noite. O Senhor vai fazer algo na sua vida. E através da sua vida. O Senhor vai fazer algo na sua vida. E através da sua vida. E o Senhor diz: se creres, verás a glória de Deus. E o Senhor diz: continue caminhando na minha palavra. O cenário nunca vai condizer com a promessa que eu tenho sobre a tua vida. Porque justamente é isso que Ele quer. Que você creia ainda num cenário todo destruído. Ele quer que você creia ainda na falta de recurso financeiro. Ele quer que você creia ainda no meio de um diagnóstico médico. Isso é fé. É você caminhar pela palavra e não por aquilo que você está vendo. A fé, ela é gerada. Ela é gerada nesses momentos de aflição. A alegria é gerada nos momentos de alegria. A esperança é gerada no momento da falta de esperança. Isso são os frutos do Espírito. A paz que excede todo entendimento é gerado no meio de uma guerra. Sabe por quê? Porque você vai falar lá fora, o mundo está se acabando. Mas dentro de mim eu sou direcionada pela palavra. Dentro de mim eu estou em paz. Porque aquilo que Deus tem sobre mim não é aquilo que o mundo tem. Quando nós profetizamos a paz que excede todo entendimento, está sobre mim, é isso. Os problemas não vai tirar a minha paz de confiar nele. Os problemas não vai impedir que a minha fé acredite na minha cura. Os problemas não vão atrapalhar o meu relacionamento com ele. Os problemas não vai me impedir de alegrar na presença dele. É por isso que Paulo disse: alegrem-se, alegrem-se. E sabe aonde Paulo estava? Preso quando ele disse isso. Porque a graça do Senhor nos basta. O corpo dele estava preso, mas o espírito dele estava vivo. Você está entendendo? Quando fala alegrem-se, é isso que Paulo está falando. Alegrem-se. O seu corpo pode estar preso, mas o teu espírito está vivo. A presença está viva. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas existe um convite dos céus para a tua vida. Se você quiser vir até aqui à frente, nós vamos orar por você. Hoje é noite de você enfrentar a sua multidão. Hoje é noite de você enfrentar e se achegar até Jesus. Hoje é noite de você começar a construir a história com Deus. Talvez você estava construindo e de repente parou no meio do caminho. Mas hoje o Senhor te levanta nessa noite para que você continue construindo a história com Ele.
Enquanto nós louvamos ao Senhor, nós vamos orar por você. Se você sentir de vir até aqui à frente, eu quero orar pela tua vida. Porque em toda a história da Bíblia, por onde Jesus passa, Ele cura. Por onde Jesus passa, Ele liberta. Por onde Jesus passa, Ele transforma. Por onde Jesus passa, Ele faz uma nova história. Por onde Jesus passa, há milagres. E o Senhor está aqui nessa noite. E Ele quer fazer sobre a tua vida. Eu gostaria que as irmãs louvassem aquele hino mais uma vez. Deixa eu te curar. E se você sentir de vir até aqui à frente, venha. Mas venha se você crer. Não venha porque eu estou pedindo. Porque de mim não vai sair nada, vai sair dele. De mim não vai sair nada, vai sair dele. Só venha se você crer no que está sendo liberado sobre este altar. Em nome de Jesus.